Hoje a gente vai falar sobre Deuteronômio. A gente vai falar sobre Deuteronômio capítulo 21. A gente vai ver sobre a maldição da cruz, né? A gente vai entender direitinho sobre aquela maldição da cruz, vai falar sobre isso, né? Vamos entender direito sobre isso, né? Hoje a aula é bem emocionante, hoje eu preparei a aula e eu me emocionei preparando a aula, né? Enquanto eu preparava, eu chorei bastante, emocionada. Nossa, impactante, né? Então hoje a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre Pôncio Pilatos, também entender um pouquinho sobre ele ter lavado as mãos ali, a gente vai falar sobre isso, sobre a grande responsabilidade dos judeus quando falaram que caiam sobre a cabeça deles, né? O sangue de Cristo, a morte de Cristo. A gente vai falar sobre isso também. E a gente vai falar também sobre a morte no madeiro, né? Então a gente vai falar bastante sobre a morte de cruz. A gente vai falar também, teve uma pergunta de um aluno, né? Ele não tá aqui hoje, eu até achei que ele ia entrar hoje no ao vivo, é o Gabriel. Ele perguntou, né, por que saiu água ali do corpo de Cristo, se aquilo quer dizer alguma coisa, né? Nenhuma informação na Bíblia é irrelevante, é inútil, né? Tudo que tá lá é para aprendizado. Então eu fui pesquisar e realmente há um fundamento, tanto científico quanto um fundamento profético também. E a gente vai falar sobre isso hoje também. Eu vou falar também sobre o ponto científico, que há uma explicação que prova cientificamente que Cristo não morreu da cruz, que a morte de cruz não deixaria sair água do corpo dele. Então vai ter uma explicação também científica. Então a gente vai falar sobre isso hoje, é uma aula bem legal. Amém, tá bom? Antes de começar a aula de hoje, de Deuteronômio 21, eu vou fazer uma oração e eu vou falar sobre algo da aula de Deuteronômio 19, gente. Eu tava dando uma ajeitada aqui nos estudos e eu vi que eu deixei passar uma informação. Eu acho que eu li o versículo e pulei já para o próximo e não li o finalzinho dele. Então eu só vou relembrar algo do versículo 8 e 9, de dois versículos ali do capítulo 19 rapidinho, tá? Só para não passar sem ter falado, tá bom? Então agora, antes de falar de Deuteronômio 21, eu vou só falar uma informação que eu acho que eu não falei na aula de Deuteronômio 19, tá bom, gente? Deuteronômio 19, versículo 8 e 9, a gente lembra que no Deuteronômio 19 falava de uma expansão da promessa, né? Então, a aula de Deuteronômio 19 falava que eles iriam chegar em Canaã, conquistariam algumas terras em Canaã, mas se eles obedecessem, né, os 3 requisitos ali que Deus falou, amassem a Deus, né, obedecessem, guardassem a lei de Deus e andassem nos caminhos de Deus, Amém, Ricardo. Amém. Deus o abençoe. Amém. Aí falando com a gente do México. Amém. Então, a gente lembra que Deus havia falado, né, por meio da boca de Moisés, se eles cumprissem esses 3 requisitos, a terra da promessa se expandiria, né? Seria desde a fronteira do Egito ali até ali a Mesopotâmia, né? Onde fica ali o rio Eufrates, né? Então iria passar pela Síria ali, ia subir ali até Arã, Babilônia, ia pegar toda aquela região, né? Então a gente lembra que falou isso no capítulo 19 do livro de Deuteronômio, só que eu acho que eu esqueci de falar uma informação, eu acho que eu não li o finalzinho dos versículos 8 e 9, eu expliquei tanto e acabei não lendo e pulei para o versículo 10. O que acontece? Na Bíblia fala, né, Deus fala isso, quando eles conseguissem conquistar mais terras, eles deveriam criar mais cidades de refúgio, né? Era isso que falava no capítulo 19, eu acabei não falando. Então, a gente lembra que são 3 cidades de refúgio além do Jordão, nas terras extras ali, né? Que ficam as tribos de Ruben, de Gad, meia tribo de Manassés, e 3 cidades de refúgio nas cidades que primeiro eles vão conquistar ali. Mas mais para frente eles conquistariam mais territórios se eles cumprissem os 3 requisitos, e então, conquistando mais territórios, no versículo 8 e versículo 9 do capítulo 19, diz que eles deveriam decidir ali pegar mais 3 terras para serem cidades de refúgio, né? Então eles deveriam selecionar mais 3 terras dentro desse território extra que eles vão conquistar. Tinha algo importante que eu ia falar nessa aula, eu não falei, porque o que acontece? Davi e Salomão vão conquistar mais terras mais para frente, né? A gente vai ver que depois de Josué, a conquista, a expansão da terra vai ocorrer ali com Davi e com Salomão. Só que Davi e Salomão não vão colocar outras cidades de refúgio, eles não vão aumentar as cidades de refúgio, né? E aqui no capítulo 19 a gente viu que eles tinham que aumentar, conforme fossem alcançando mais terras, eles tinham que aumentar ali em mais 3 cidades de refúgio. Provavelmente Davi e Salomão não aumentaram as cidades de refúgio, porque essas cidades que eles conquistam, depois que vai expandindo, eles não tiram as pessoas de dentro de lá. Eles tributam, né? Eles
subjugam aquelas pessoas, né? Então, eles acabam julgando, né? Eles vão ficar como maiorais ali, né? Aquelas pessoas vão ser servos deles. Então, talvez por isso que eles não tenham criado cidade de refúgios, né? Talvez não, com certeza, porque a gente lembra que um dos requisitos da cidade de refúgio era ser uma cidade levita. Então, só estava na cidade de refúgio quem era levita e quem era refugiado, né? Então, tinha que ser uma cidade levita, cheia de levita, onde houvesse refugiados dentro. E lá não, nesse lugar, Davi e Salomão, eles não tiraram os moradores anteriores, os moradores ficaram, a gente vai ver mais pra frente. Então, por isso que ele não criou cidade de refúgio, tá bom? Eu ia fazer só essa observação mesmo, para a gente entrar no estudo de hoje. Então, hoje a gente vai falar sobre Deuteronômio 21. Eu vou primeiro falar sobre a dúvida de um aluno. Teve um aluno, né? Ele não tá aqui hoje, o Gabriel. Ele tinha uma dúvida, ele perguntou para mim. Na Bíblia diz, né, que naquele momento na cruz, né, um soldado veio e furou a Cristo com uma lança ali, né? Perfurou e saiu sangue e água, né? Quando perfurou ali a Cristo. E esse aluno me perguntou, mas essa água que saiu tem a ver com a água da rocha? O que quer dizer essa água que saiu, né? E hoje é importante a gente falar sobre isso, porque a gente vai falar sobre a morte de cruz. Então, eu achei cabível trazer isso hoje aqui, né? Eu vou ler as duas passagens que tem sobre esse assunto. Não, vou ler só uma passagem que tem sobre esse assunto. Amém, Elaine. E vou começar a explicar, tá bom? Diz assim, João, né, o Evangelho de Cristo segundo escreveu João, capítulo 19, versículo 34. Diz assim, contudo, um dos soldados furou a Cristo, né? Furou a Jesus de um lado com uma lança. E quando ele furou, saiu sangue e água. Cientificamente, eu fui procurar cientificamente também isso, né? Então, cientificamente é muito interessante. Na ciência, quando você fura um morto e sai água do corpo do morto, isso é sinal que a morte foi rápida. Eu andei pesquisando sobre isso e é um sinal claro de que houve uma morte rápida. Uma morte lenta, ela nunca produz água. Então, isso, cientificamente falando, é uma prova de que Cristo não morreu da cruz. Porque esse tipo de reação natural, né, do corpo, de sair água e sangue, não sai de alguém que foi morto em uma morte de cruz, porque é uma morte longa, é uma morte demorada, né? Então não produziria água ali, porque vem de um impacto rápido no corpo. Então não teria lógica com a morte de cruz. E isso tem tudo a ver com o que Cristo fala, né? Que ninguém pode tirar a vida dele, que ele mesmo é que entrega a vida dele, mas ninguém tira. E tem uma clara evidência com relação a isso científica, que realmente ele não morreu em virtude da cruz. Cientificamente falando, o fato de ter saído água, né? Porque essa mensagem João deixa muito claro pra gente, saiu água e sangue. E ele ainda fala, e eu vi, eu tava lá, eu presenciei isso. Então essa informação é importante que ele tá falando, não é qualquer informação, ele tá falando pra gente prestar atenção nisso, né? Então, não era uma coisa normal de acontecer com alguém que tava morrendo aquele tipo de morte, né? A pessoa ficava pendurada na cruz e demorava muito tempo para morrer, gente. Ela demorava tanto tempo para morrer que eles tentavam acelerar o processo de morte da pessoa, quebrando as pernas da pessoa para que a pessoa começasse a morrer mais rápido, porque demorava muito tempo para morrer. Então não era natural de alguém que morreu uma morte dessa sair água do corpo dele quando fosse, né, ali furado. Então essa já é uma explicação científica que comprova, né, que Cristo não morreu da cruz. Não foi resultado da cruz a morte dele, mas realmente foi a entrega dele, né? Foi uma morte rápida, né? É isso que demonstra pra gente aquela água que saiu. Outra coisa que é interessante aqui pra gente, que 1 João diz sobre isso, que aquela água também testificou acerca de Cristo. E a gente vai ver isso agora. Diz assim, 1 João, capítulo 5, versículo 5 ao 8. Diz assim, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. Pois há 3 que dão testemunhos no céu. Quem dá testemunho no céu?
o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, né? A palavra que é Cristo, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E são três os que testificam na terra. São quem? O Espírito de Deus, né? A água e o sangue de Cristo derramado, né? Então aquela água também testificou acerca de Cristo, né? Então aquela água comprovou que realmente Cristo não morreu da cruz. Era impossível humanamente, por um método natural, aquela água ter saído dele por conta daquela morte demorada. E outra coisa, diz aqui claramente, né? Que o Espírito, a água e o sangue testificam aqui na terra, né? Então era isso, aquela água também testificava que Cristo, né, era o Filho de Deus, é o Filho de Deus, e que ele está com o Pai, que está tudo certo, né? Então isso também era uma testemunha, a água também testemunhava a favor dele, né? Então aqui eu já falei sobre a água, tá? Então eu achei que hoje era interessante falar sobre essa dúvida, né? Eu sei que a gente está bem longe ainda dessa passagem, mas como hoje eu vou falar da morte de cruz, então eu achei interessante a gente falar sobre isso também, porque é um evento que aconteceu ali na cruz, né? Então a gente fala também sobre isso. Então agora eu vou ler Deuteronômio, capítulo 21. Diz assim no versículo 1: Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar algum morto caído no campo sem que se saiba quem o matou, sairão os teus anciãos e os teus juízes e medirão a distância até as cidades que estiverem ao redor do morto. Então o que acontece? Moisés continua falando para aquele povo sobre a lei. Ele continua explicando a lei para aquele povo, né? De uma forma que o povo vai entender e que o povo vai cumprir. Então ele começa a traduzir a lei, né? Ele começa a trazer a lei para uma linguagem mais fácil do povo entender. E aqui ele está falando isso. Olha, gente, na lei que Deus me mandou, o estatuto que Deus me mandou, Deus falou o seguinte. A gente lembra que nas aulas anteriores a gente viu que o que acontece? Quando a morte proposital, o sangue derramado só é pago, só é feita a justiça para aquele sangue derramado, só é feita a expiação por meio da morte daquele que derramou sangue, né? Então já falou sobre isso, Moisés já falou sobre isso, a gente já viu sobre isso, então a gente já sabe que o sangue derramado, o sangue inocente derramado, a única expiação possível para esse tipo de crime é a morte de quem derramou. Então, por exemplo, a pessoa é um assassino e derramou um sangue inocente na terra, né? Naquela época. Então, a única saída possível para aquele que matou era ele ser morto. Ele não podia entregar um animal em expiação, porque não havia outra saída para ele. A única saída era ele morrer, né? A gente tinha visto isso. Então, Moisés começou a falar para a gente sobre uma exceção que existe, né? Que são as cidades de refúgio. Então, Moisés falou, olha, mas se, por exemplo, esse que matou sem querer, então não é essa a saída para ele. Ele não tem que ser morto porque ele é um inocente, né? Mas existe essa lei, né? E há o vingador de sangue, então ele vai ficar sob proteção de Deus. Então a gente já viu isso. Só que agora surge uma questão. E quando você encontra o morto, a pessoa encontrou o morto, mas não sabe quem matou, né? Foi encontrado lá um morto, a pessoa fez de um jeito que ninguém descobriu. E não se achou o assassino, né? Então, o que vai fazer? Né? Porque a única forma de se fazer expiação desse crime era matando o assassino, né? Mas não se sabe quem é o assassino. Então, agora Moisés vai falar o que vai fazer nesse caso, né? Pode deixar, Raquel. Aí Moisés vai explicar o que vai ser feito nesse momento. O que acontece nesses casos onde não se sabe quem é o assassino? Se achou morto, mas não sabe quem foi que matou, a pessoa correu, né? Não sabe quem é. Então, vocês vão fazer o que aqui diz Moisés? Vocês vão medir. Vocês vão ver onde o corpo foi achado e vão ver qual é a cidade mais próxima. Ah, é a cidade de Judá? Ah, é a cidade de Ruben? Ah, é a cidade de Simeão? Ah, vamos ver qual cidade que é mais próxima do corpo que foi achado, né? Então, vocês vão fazer primeiro isso. Vão ver qual é a cidade mais próxima. Achou qual é a cidade mais próxima? Aí no versículo 3 diz: aí os anciãos da cidade mais próxima, né, onde estava o corpo do morto ali,
vão pegar uma novilha, né, da manada. Então eles vão ter que pegar uma novilha ali da manada da cidade ali, né, dali daquele território, né? Por que tem que ser daquela cidade? Porque a culpa daquela morte vai recair sobre aquela cidade onde estava o sangue derramado, né? Porque o sangue foi derramado ali. Então aquela terra onde o sangue foi derramado, se não houver expiação, vai se tornar maldita. É esse o sentido que a gente vai ver. Então havia necessidade de fazer uma expiação, mas como fazer a expiação se não se tem um assassino? Então vai ficar sendo maldita a terra? E Deus fala: não. Aí Moisés então fala o que tem que ser feito, não tem problema. Pega a cidade mais próxima onde foi achado o corpo, você pega os anciãos ali da cidade, onde foi achado esse corpo mais próximo ali daquela cidade, e eles vão vir com uma vaca novinha, né? Uma novilha ali, uma vaca pequena, né? Novinha ali. Filhote da manada, né? Porém, essa vaca, ela nunca pode ter tido trabalho, ela nunca pode ter sido usada para trabalho, né? Não é para ter sido colocado sobre ela jugo, não é para ter feito nada com ela. Tem que ser uma vaca que nunca trabalhou, nunca foi usada para nada. Então, no versículo 4, continua: e a trarão a um vale de águas correntes, né? Então eles pegarão essa vaquinha filhote e levarão até um lugar ali de águas correntes, um rio ali, né? Algum lugar de águas correntes, né? Que não foi lavrado, ou seja, é um lugar de águas correntes em que não há trabalho naquele lugar. Nunca foi trabalhado ali, né? Nunca foi trabalhado aquele local, aquele rio, né? Nunca foi cavucado, nunca foi feito nada ali, nenhum tipo de trabalho. Então vocês vão levar para esse rio também, né? E nem semeado, também nunca. Amém, Cláudia, amém. Boa noite. E nunca também foi plantado nada ali, né? Não tem que ter tido nenhum tipo de plantação. E ali, naquele local, vão quebrar o pescoço dessa vaquinha nova, né? Nesse local específico, vai lá e quebra a cabeça. O que acontece? Havia necessidade de matar o assassino, né? Porque a gente viu que o sangue derramado de um inocente, a única forma de fazer a expiação era o derramamento do sangue do assassino. Mas não tem um assassino. Então alguém precisa morrer no lugar do assassino. É isso que vai acontecer agora. Aqui não é um sacrifício. Não é um sacrifício de altar a Deus. Tanto que a gente está vendo que não é feito no altar de Deus. Não é feito no altar de bronze. Porque não é um sacrifício que alegra a Deus. Mas a verdade é que essa vaquinha está morrendo no lugar do assassino. Né? Por isso que ela nunca pode ter trabalhado, por isso que ela nunca pode ter feito nada, porque ela está simbolicamente recebendo, né, o pecado desse assassino. Então ela estaria recebendo o pecado desse assassino, estaria recebendo, né, tudo isso que foi cometido, e ela teria que morrer no lugar dele, tá? Mas isso não quer dizer que ele não deva morrer depois, se ele for encontrado, tá? Porque na verdade é que essa vaquinha, ela vai fazer a expiação somente ela vai fazer a expiação somente pelo assassino. Pelo assassino não, gente, eu acabei errando aqui, eu fui prestar atenção em outra coisa. Ela vai fazer a expiação somente pela cidade. Então ela tá espiando a terra, ela tá espiando a cidade, para que a terra não venha requerer a justiça depois e caia sobre aquela cidade inteira. Como, por exemplo, foi o sangue de Caim, de Abel, né? A gente lembra que o sangue de Abel foi derramado e a terra clamava por justiça, né? Então é nesse sentido aqui. A gente lembra que quando há um sangue derramado inocente, a única forma de você expiar aquele mal que aconteceu, aquele crime, é matando o assassino. Então essa novilha vai morrer no lugar dele, né? Nesse sentido. Por isso que a morte dela é desse jeito. É uma morte cruel mesmo, porque ela tá no lugar do assassino, né? O assassino ia ser apedrejado, então ela vai morrer no lugar dele. E vão quebrar o pescoço dela ali naquele local. Então ela não é um sacrifício de altar a Deus, não, ela não vai ser queimada lá no altar de bronze, não. Pelo contrário, ela vai ser morta como se fosse um assassino. Então no versículo 5 continua, né? Chegar-se-ão então os sacerdotes. O que acontece? Aqui não é um sacrifício de Deus. Por isso que não são os sacerdotes que estão fazendo. Não foram os sacerdotes que quebraram o pescoço dela.
né? A gente lembra que quando qualquer serviço relacionado à administração de Deus, né, quem faz são os sacerdotes, né? Então a gente lembra que somente os sacerdotes podem chegar perto do altar de bronze, somente os sacerdotes podem oficiar ali junto às coisas sagradas, né? E podem pegar ali, né, o sacrifício, né, e fazer todo o trabalho no altar. Mas aqui não é um sacrifício. Aqui realmente é a morte, né, pela expiação de um pecado de assassinato. Então, esse animal está morrendo no lugar do assassino. Então, isso não pode ser feito pelos sacerdotes. Então, quem matou esse animal foram os anciãos da cidade, não foram os sacerdotes, né? Porque, na verdade, essa vaca, né, essa vaquinha nova, está morrendo pelo assassino, né? Então, aqui no versículo 5 diz isso. Agora, depois que ela teve o pescoço quebrado ali, né? Chegam os sacerdotes, né? Por que eles devem ir? Aqui diz, porque Deus escolheu eles para servirem em nome de Deus e para abençoar em nome de Deus. E por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência. Então eles seriam testemunhas ali. E eles estariam ali para fazer expiação, para que aquele pecado fosse perdoado, não a pessoa em si, mas que não caísse sobre a cidade, né? Que as pessoas da cidade não fossem condenadas por conta de algo que eles não sabem quem foi que cometeu, né? Então, no versículo 6, continua: todos os anciãos desta cidade mais próxima do morto lavarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale, né? Então, não são os sacerdotes, são os anciãos, né? Porque a gente lembra, os sacerdotes, né, eles vão até vir ali, né, de Levi e tudo, mas aqui a importância está sendo em espiar a cidade, né? Porque senão a terra daquela cidade se tornaria maldita. E quem tá na coisa maldita é maldito também. Então, se eles estivessem na terra que está amaldiçoada, eles também se tornariam malditos. Então, eles vão tentar espiar toda a terra para que todo aquele povo não seja condenado por conta da maldição daquele sangue que foi derramado. Então, todos os anciãos da cidade ali, que estão fazendo a expiação pela cidade, para que aquele pecado não seja computado à cidade, eles vão colocar ali, vão lavar as mãos ali em cima da novilha, né, que teve o pescoço quebrado ali no vale, e eles vão falar em alta voz: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não viram quem derramou. Então, o que eles estão querendo dizer? A culpa não foi minha. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não queria que essa pessoa fosse morta. E ela foi morta. E eu não vi quem a matou. Se eu visse quem a matou, eu faria a expiação da forma certa, que era matando aquele que derramou sangue inocente. Mas eu não tenho como fazer isso. Então, que o pecado dessa pessoa não recaia sobre nós, sobre a cidade inteira, né? Sobre a terra onde foi derramado esse sangue. É nesse sentido que eles vão fazer isso. Aí no versículo 8 diz assim, né? Ser propício ao teu povo de Israel. Eles vão continuar falando. Que tu, ó Senhor, resgataste e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel, e a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Então aqui está dizendo isso. Eles vão falar isso, vão lavar as mãos, vão falar que não tem culpa daquele sangue, que não viram aquela pessoa sendo morta, não sabem quem mataram, que não foram eles que mataram. Então eles vão clamar a Deus para que Deus derrame a misericórdia dele, para que Deus se lembre que foi Deus que resgatou aquele povo, amou a tal ponto de resgatá-los, e que Deus não venha imputar esse crime a eles, pois eles são inocentes. E dessa forma, eles vão ser perdoados e a culpa não vai cair sobre eles, apesar de o verdadeiro assassino não ter sido encontrado. Isso não quer dizer que mais para frente, se encontrando o verdadeiro assassino, não tem que se matar o verdadeiro assassino. Tem sim. Né? Porque aqui foi feita uma expiação para a terra, para que a terra não fosse amaldiçoada, para que a culpa não recaísse sobre a cidade inteira, né? Mas a culpa que há sobre o assassino continua, porque a gente lembra, né? Eu falei agora há pouco, a única forma de você expiar o pecado do assassinato de um inocente era matando aquele que assassinou. Então a pessoa matou uma pessoa inocente, ela não podia oferecer um bode, ela não podia oferecer uma vaca, ela não podia oferecer animal nenhum, porque não havia nenhum sacrifício que pagasse o que ela fez. A única forma de expiar o que ela fez era ela morrendo, né? Então, não, isso vai continuar. Se ela
foi encontrada, depois mais pra frente for localizada, ela tem que ser morta, porque ela continua ali em pecado, né? Porque a única forma de expiar o pecado dela é ela morrendo, não existe outra forma. Então esse animal que foi derramado não está expiando o pecado dela, mas sim está expiando a culpa para que não recaia sobre a cidade, sobre aquela terra. Mais para frente no Novo Testamento, a gente vai ver um romano fazendo isso, né? Isso é uma lei judia, né? Uma lei aqui de Israel. Só que no Novo Testamento a gente vai ver um romano fazendo isso. E os judeus vão falar o contrário. Os judeus vão falar, não que o sangue caia sobre nós. A gente vai ver algo totalmente deturpado, assim, sabe? No Novo Testamento. A gente vai ver isso com Pôncio Pilatos, né? Era um romano e ele não vai concordar com a morte de Cristo. Ele não vai achar em Cristo nenhum motivo para que Jesus seja morto. E ele quer todo jeito que Jesus seja liberto, mas o povo não quer libertar Jesus. E então ele desiste e fala, olha, eu lavo minhas mãos, eu não tenho culpa desse sangue que vai ser derramado, não caia sobre mim isso. E os judeus respondem, não, tá tudo bem, caia sobre as nossas cabeças. Que o sangue desse homem caia sobre as nossas cabeças, né? Então, é muita responsabilidade o que eles vão fazer no Novo Testamento. Por isso que é importante a gente entender o que está acontecendo aqui agora, porque diante da lei que Deus entregou, há uma importância tremenda sobre isso, sobre lavar as mãos e sobre falar para que o sangue de uma pessoa inocente caia sobre você. Porque a gente acabou de falar sobre isso. Diante da lei, a única forma de se expiar um sangue inocente derramado era pela morte do sangue do assassino. Era pela morte, era pela expiação através do sangue do assassino. E é isso que os judeus fazem mais pra frente, né? Eles vão falar, não, que caia sobre nós, sobre a nossa cabeça. É isso que estão falando. Então, se ele for um inocente que está sendo morto, então que a culpa pelo assassinato dele recaia sobre nós. E qual que era a forma, segundo a lei, de você expiar a culpa por um assassinato? Era você derramando o seu sangue também, você morrendo. A única forma de você ser liberto disso é através de Cristo. É reconhecendo a Cristo e saindo debaixo da lei. Aí você reconhece a Cristo e você é perdoado de qualquer pecado, inclusive do assassinato. Mas sem Cristo você não é perdoado do assassinato, porque a lei diz que a única forma de pagar uma vida, um sangue inocente derramado, é pelo derramamento do sangue daquele que matou. Então é muito sério isso que os judeus vão fazer mais para frente, é muito sério. E a gente vê assim, historicamente falando, que realmente recaiu sobre a cabeça deles, porque a gente não vê algo assim de tanta morte que se teve, quanta morte que já teve, sabe, entre os judeus, assim, a gente vê, né, historicamente falando, né. Então realmente, e a única forma de se livrar disso é você renascendo em Cristo. É você reconhecendo a Cristo e saindo debaixo da maldição da lei. Porque isso é uma maldição da lei, né? E a única forma de se livrar da maldição da lei é através de Cristo. É renascendo em Cristo, porque já não estamos mais debaixo da lei. Então é muito sério quando isso acontecer mais pra frente. É por isso que é importante a gente estudar o Antigo Testamento. Porque senão a gente não entende direito o Novo Testamento. Parece bobeira o que está sendo falado, a gente não entende, né? Mas quando a gente entende a complexidade das coisas, a importância das coisas segundo o Antigo Testamento, a gente vê qual é a gravidade no Novo Testamento do que está sendo acontecido ali, né? Do que está acontecendo ali. A gente entende qual é a gravidade daquilo. No Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, fala sobre isso. Diz assim, do capítulo 27, do versículo 24 ao 25, vai falar sobre isso de Pôncio Pilatos e os judeus. Diz assim, vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava ainda mais o tumulto. Então ele mandou vir água. Então ele lavou as mãos na frente de todo o povo e disse para os judeus: olha, eu estou inocente do sangue desse justo. Eu não tenho nada a ver com ele, eu não quero matar esse homem. A gente vai ver mais pra frente que ele fala várias vezes. Ele fala, gente, esse homem é inocente, o que eu vou fazer com ele? E o povo grita, crucifica, crucifica. Ele, gente, mas pensem bem, ele é culpado do quê? Crucifica. Ninguém quer ouvir Pôncio.
E ele tentando convencer o povo a não matar. E o povo lá gritando, crucifica, mata, mata. E fica falando assim, né? Então é isso que Pôncio está falando aqui. Pôncio se cansou, viu que não vai ter jeito, né? O povo já havia decidido sobre Barrabás, mas Pôncio não queria matar Jesus. Então Pôncio falou, então eu vou só prender esse homem. Ele não queria matar. Então ele fala, e o que eu faço com esse então? E o povo que fala, mata, crucifica, né? A gente já vai entender qual a importância disso, de uma crucificação, gente. A morte no madeiro era a pior morte que existia, principalmente para um judeu. Era uma morte abominável. Os piores crimes, as piores pessoas, elas eram colocadas no madeiro. Era uma morte de humilhação. Era uma morte tenebrosa. Era uma morte que significava que você foi detestado por Deus. Era uma morte que dizia, que significava que você não pertencia a Deus, que Deus te odiava, que Deus te abominava. Era isso que significava, né? Então, é isso que está falando aqui, né? Porque quando a gente consegue compreender tudo isso, a gente vê qual era a gravidade, né? Do que estava acontecendo naquela história, naquele momento, né? Então, o povo diz para Pôncio, né? Pôncio fala, lava as mãos ali, vendo que não tem jeito, que aquele povo quer que mate Jesus. Pôncio lava as mãos na frente daquele povo e fala, olha, eu sou justo, eu não tenho nada a ver com o sangue desse homem, porque eu sei que esse homem é inocente e ele é justo. Ele não merece a morte. Então, que vocês decidam. E o povo, então, os judeus começaram a responder, tá bom, que caia sobre nós o sangue dele e sobre os nossos filhos. Olha a gravidade. Que não caia só sobre nós que estamos aqui, mas que caia sobre toda a nossa descendência. Olha o que eles falam, gente. A gente vê realmente aquilo que a Bíblia diz, né? O povo perece por falta de conhecimento. Olha o que eles falaram, olha o que eles chamaram para eles. Eles não falaram só deles que estavam ali decidindo. Eles falaram que cai sobre toda a minha descendência. Toda a minha descendência pague por esse sangue derramado, que seja cobrado de cada um de nós. É isso que eles estão dizendo. Segundo a lei, né, a gente lembra, o sangue de um inocente derramado só era expiado pelo sangue que o derramou. E aqui nesse momento eles estão falando isso, que esse sangue derramado seja cobrado de cada um de nós, como se cada um de nós fosse aquele que matou. É isso que eles estão dizendo. Então é muito sério, né? É muito sério. Quando a gente chega mais pra frente, a gente tem essa amplitude, esse entendimento, a gente vê que é muito sério o que está acontecendo aqui. É muito sério. E esse homem que lava as mãos era um romano. O romano lavou as mãos. Era um gentil. Era um gentil e ele disse, eu não tenho culpa sobre esse sangue. Porque eu sei que esse homem é inocente, eu sei que esse homem é justo, né? Então a gente vai ver isso mais pra frente. Então eu fiz esse link agora, né, pra gente ver que é muito importante a gente estudar o Antigo Testamento. Porque tem muitas leis no Antigo Testamento que a gente não entende no Novo, né? Mas tá tudo ligado, é um link ali, né? Igual quando a gente falou sobre as impurezas ali, né? Que te desconectavam de Deus, né? Qualquer impureza te desconectava de Deus. Então, aquela mulher de 12 anos de fluxo de sangue, ela estava nessa situação, há 12 anos sem poder se conectar com Deus. Porque ela não podia participar de nenhum sacrifício, ela não podia participar de nenhuma oferta pacífica, ela não podia chegar perto de um tabernáculo, ela não podia falar com o sacerdote, ela não podia fazer nada, ela não podia tocar em ninguém e fazer nada. Então, ela era totalmente limitada, né? Qualquer pessoa que fosse afastada ali, né, era totalmente limitado. E o negócio vai ficar ainda mais sério quando Deus escolher um lugar para ter a presença dele. Vai ficar pior, a gente vai ver. Isso vai trazer reflexo depois, quando Jesus vem e fala que vai libertar todo mundo disso. Porque o negócio vai ficar pior. Porque até então, né, eles amavam a Deus ali livres. Mas vai haver um tempo onde Deus vai escolher um lugar para estar. E aí o negócio vai piorar. Vai piorar porque para você ter contato com Deus e adorar a Deus, você só pode ir para esse lugar. Mas se a pessoa tiver com lepra, não pode. Mas se a pessoa tiver com 12 anos de fluxo de sangue, não pode ir para esse lugar. Como que a pessoa vai orar a Deus pedindo para ela ser liberta daquilo que aprende se ela não pode chegar a Deus?
E é isso que vai acontecer no Novo Testamento. Então Jesus vai falar isso. Eu vim para libertar vocês. Vocês não vão precisar ir mais para lugar nenhum para falar com Deus, para se achegar a Deus, mas bastará vocês estarem em espírito e em verdade em qualquer lugar que vocês vão falar com Deus. Então, gente, quando a gente entende tudo isso, né? A gente faz a montagem de tudo isso, a gente entende o quão libertador que é. Né? Então é muito importante a gente estudar tudo isso para a gente entender, né? A gente entender toda a história, todos os nuances ali do que está acontecendo, o sofrimento, né? Para a gente compreender, né? Qual é o grau de libertação. Hoje, por exemplo, se Cristo não tivesse feito isso que ele fez e falasse pra gente que hoje nós somos livres para adorar a Deus em qualquer lugar e desde que seja em espírito e em verdade, eu para adorar a Deus eu teria que ir a Jerusalém. Imagina, gente. A gente ia ter que ir lá para Jerusalém para adorar a Deus, porque o último lugar que Deus escolheu para habitar o nome dele foi Jerusalém. Então imagina a situação. Mas Cristo veio nos libertar disso, para dizer que nós podemos adorar a Deus, falar com Deus, estar com Deus em qualquer lugar, em qualquer momento, desde que seja em espírito e em verdade. Então, quando a gente entende isso, a gente fala, uau, né? A gente começa a entender a amplitude, assim, meu Deus, Cristo é demais, né? A gente começa a entender o negócio. Então, agora voltando para o versículo 9 aqui, gente, que eu me empolguei, eu me empolgo quando eu falo de Cristo mesmo. Então, amém. No versículo 9, voltando para Deuteronômio aqui, 21, diz assim: assim, dessa forma, lavando as mãos e falando que vocês não têm culpa sobre esse sangue derramado, que vocês não viram quem foi que derramou. Dessa forma, a culpa do sangue inocente vai ser eliminada do meio de ti. Pois vocês vão fazer o que é reto aos olhos de Deus. Então Deus não vai cobrar de vocês o derramamento desse sangue inocente nessa terra. Então no versículo 10 continua. Agora, né, vai mudar um pouquinho o assunto aqui. Vai falar sobre casamento, né? Vai falar sobre casamento. A gente lembra que no capítulo anterior, Deus falou, olha, vocês vão em algumas cidades. Nessas cidades onde vocês vão, não são cidades que eu prometi por herança. Então, quando vocês chegarem nessa cidade, vocês vão falar para a cidade, vocês se rendem em paz ou vocês querem guerra? Né? A gente lembra que viu isso. Então, as cidades, né? Essas cidades que tem essa opção, a gente lembra que só os homens iriam morrer, né? As mulheres e as crianças e os animais e as riquezas, tudo podia ser levado, né? Então, agora é essa hipótese, tá? Porque a gente lembra que quando for terra da promessa de Deus, todo mundo deveria morrer, né? Claramente, na aula passada, a gente viu que Deus falou, por meio da boca de Moisés, que todo ser que tenha fôlego de vida deve ser morto. Animal, homem, mulher, criança, tudo que for da terra da promessa. Então, essa opção agora, que vai vir do versículo 10 em diante, é para onde não é a terra da promessa. Porque é muito claro, Deus falou, onde for terra da promessa, é matar todo mundo. Onde não for terra da promessa, vocês vão oferecer paz. A pessoa não quer paz, é guerra, né? Então, a gente lembra disso. Então, agora vai surgir uma questão, no versículo 10 em diante, vai falar, eles invadiram a cidade, né? Tributaram a cidade ali, tomaram a cidade, pegaram o domínio da cidade, mas um soldado ali, alguém ali da cidade, se apaixonou por uma mulher da cidade. Mas ela não é israelita, ela é de outra nação, né? Mas ele se apaixonou por ela. E então agora Moisés fala, né, mediante, é claro, o conselho de Deus, aqui a orientação de Deus, que ele pode tomar essa estrangeira por esposa, mesmo ela não sendo israelita, pode tomar por esposa, não tem problema. Mas vai haver um processo de purificação, a gente vai ver. Então diz assim no versículo 10 e 11, diz assim, quando saíres para a guerra, né, contra os inimigos de vocês, e Deus entregar os inimigos nas suas mãos, né, e vocês acabarem levando eles cativos, né, vocês dominarem sobre aquela terra, então, né, no versículo 11, vocês acabarem vendo, né, alguma mulher formosa ali, vocês se apaixonarem e quiser casar com elas, não tem problema. Pode, vai poder, mas vai ter um processo, vai ter um requisito. Qual? Aí no versículo 12 começa, então a levarás para casa
E ela rapará a cabeça e cortará as unhas. Aqui começa o processo de purificação. Então ele vai tirar essa mulher daquela cidade onde ela estava e ele vai ter que levar ela para a cidade dele, para a casa dele, né? Então eles invadiram uma cidade, tomaram um povo ali, esse povo passou a ser cativo deles, mas aquela mulher vai para a casa dele, passar pelo processo de purificação na casa dele, né? Então vai ter que raspar a cabeça toda dela, ela vai ficar careca, né? E como sinal de humilhação, ela careca, ela não podia sair. Ela tem que ficar presa em casa. Uma mulher careca nessa época não podia sair, ela tinha que ficar presa até o cabelo crescer. Então, tanto que a gente vai ver mais pra frente que vai acontecer algo assim, né? Alguns soldados vão voltar nus e sem metade da barba. E eles vão ter que ficar fora da cidade até a barba crescer, porque era um sinal de humilhação. E a mesma coisa a mulher. A mulher vai ter a cabeça raspada e ela vai ter que ficar escondida até o cabelo dela crescer. Ela não podia ficar saindo e passeando pelo arraial, né? Ali passeando pela cidade. Então ela vai ter a cabeça dela raspada, vai ficar na casa desse homem e vai ter as unhas dela cortadas. Não vai poder ter unha grande, nada. Vai cortar pequenininha ali. E no versículo 13 diz que vai ter que ser tirada a roupa que ela foi presa, né? Então a roupa que ela tava quando ela foi pega, né? A roupa do cativeiro vai ser tirada dela. Ela não vai ter que ficar com essa roupa mais. Ela vai ter que mudar de roupa. Ele vai ter que dar uma roupa nova porque ela já não é mais empregada. Ele empregada não é serva. Ele não tá pegando, não tá tomando aquela mulher, não tá purificando ali, passando todo aquele processo de purificação para que ela seja serva dele, mas é para que ela seja esposa, né, mulher. Então ele vai pegar todas as roupas dela de serva, né, do cativeiro e tirar e dar roupas novas a ela. E ela vai ter que ficar lá na casa dele escondida. E ela vai ficar um mês assim, na casa dele escondida, né? Em um mês já cresceu um pouquinho o cabelo, vai estar curtinho ainda, mas ela pode sair depois. Aí, então, diz aqui, né? E chorará a seu pai e a sua mãe durante um mês. Não significa que necessariamente, né, que os pais dela morreram, né? Porque pode ser que seja uma cidade que aceitou paz, que se rendeu em paz e só é tributada. Mas o que acontece? Ela não vai poder ficar indo lá naquela cidade visitando os pais dela porque é uma religião diferente. Então ela realmente vai abandonar os pais dela e ela vai chorar por causa disso, porque ela sabe que ela não vai poder ficar indo lá mais. Ela vai ter que viver agora com a família do marido dela. E por isso que ela vai chorar, né? Não significa necessariamente que ele morreu, né? O pai e a mãe dela, mas que ela não vai mais. Ela não vai ficar indo lá visitar os pais dela, né? A outra coisa importante que eu ia falar no início do capítulo, eu esqueci. A gente viu no início, né? Quando o corpo morto foi achado, vai ver qual cidade mais próxima, né? Daquele corpo morto. Não significa que o assassino é daquela cidade, né? O assassino podia ser de uma cidade de longe e ele veio e matou ali a pessoa, né? Não significa isso, tá? Mas o sangue derramado vai recair sobre a cidade mais próxima, né? A herança daquela tribo é que vai receber aquele sangue e deles é que seria cobrado. Por isso que houve esse processo de expiação, né? Então, aqui no versículo 13, passou por esse processo. Tem que tirar as roupas do cativeiro, vai ficar ali na casa dele um mês chorando, porque não vai poder mais ficar indo ver o pai e a mãe dela, né? E depois disso, de todo esse processo, aí ele vai se casar com ela. Então, eles vão se casar. E no versículo 14, então, diz: mas estão eles casados e ele não se agradou dela, não quer mais ficar casado com ela, né? A gente lê isso, é meio absurdo quando a gente lê, né? Mas vamos lá. Aí ele não quer mais casar com, não quer mais ficar com ela. A gente lembra que a situação da mulher, teve uma aula que eu falei só sobre a situação da mulher, né? A gente lembra que a situação da mulher antes de Cristo era uma, gente. Porque a gente lembra que lá no Jardim do Éden, o castigo da mulher era esse, era ela ser governada pelo homem, né? O homem mandava nela. Esse era o castigo da mulher recebido lá no Jardim do Éden, né? E ele permanece até hoje, porque aquele castigo foi dado para esse mundo. Então é um castigo que vem ecoando neste mundo até que esse mundo seja destruído, assim como a lei que foi dada. Ela é lei até que o mundo seja destruído. O que acontece é que nós fomos libertos disso, renascendo em Cristo em outro patamar que não desse mundo, né? Mas era essa a condição da mulher até Cristo, né? Ela não tinha vontade própria. A gente lembra, a vontade dela era a vontade do marido dela.
O que o marido quisesse para ela estava bom. Ela não tinha domínio de bens, ela não tinha domínio de nada, gente. Ela não podia falar sim para nada. O marido é que decidia tudo, né? Ela não podia. E a gente lembra que a gente até viu em alguns capítulos que quando ela decidisse alguma coisa, o marido dela tinha que confirmar. Porque se ele não confirmasse o que ela decidiu, aquilo seria anulado, porque não tinha confirmação dele. E era assim mesmo, gente, né? A gente tem que ser realista. Era essa a realidade. Foi esse o castigo por conta do pecado de Eva, né? Eu já falei bastante sobre isso. Mas nós fomos libertas em Cristo, né? Em Cristo já não há homem, mulher, judeu, gentil, né? Em Cristo, Deus lá do céu, Cristo olha pra gente e não vê uma mulher, não vê um homem, não vê um judeu, não vê um gentil. Ele vê um Cristo, né? Porque a Bíblia diz isso. Nós somos revestidos de Cristo. Então hoje, quando olham pra gente, vê aqui as vestes de Cristo, né? É como aquele boneco que a gente anda na rua e vê imitando um personagem, né? Então é mais ou menos isso. Hoje a gente tá com vestido de Cristo. Então olha pra gente e vê Cristo, né? Nesse sentido. Mas aqui nessa época não, né? Nessa época a mulher estava sob o domínio do homem. A gente lembra que a mulher podia ser até vendida, porque o homem dominava sobre ela. O homem governava sobre ela. Ela não tinha vontade própria. Ela não tinha querer, né? E aqui é isso. O homem casou, né? A mulher era uma serva, foi tomada ali no cativeiro, né? Foi uma nação que foi tomada, né? E de repente ela ele se agradou, muito bonita, quis tomá-la como esposa, mas depois já não ama mais ela, não quer mais ela como esposa, né? Então aqui diz: se você não quer mais ela como esposa, você deve deixar ela ir conforme a própria vontade dela. Ou seja, se ela, a vontade dela for sair, se casar com outro, você tem que deixar, né? Porque ela era bonita, tudo, ela sai e quer casar com outro, né? Vai saber. Você tem que deixar, não tem que achar ruim porque ela tem que casar com outro. Ah, se ela saiu e quer ir voltar para casa dos pais dela, você tem que deixar. Ela não podia ir para casa dos pais dela enquanto ela estava casada. Já não está mais casada, ela faz o que ela quiser. É isso que está falando aqui. Ó, se você não quiser mais ela como esposa, você deve deixar ela fazer o que ela quiser. Para onde ela quiser ir, o que ela quiser fazer, com quem quiser casar, você deve deixar. Porém, de nenhum jeito você deve vendê-la. Você não vai vendê-la, você não vai tratá-la mal, porque a verdade é que você a humilhou. Então você não deve fazer isso. Deixa ela ir fazer conforme a vontade dela. Aí no versículo 15, então fala, né? Diz assim. Aqui a gente vai lembrar no versículo 15 e 16 sobre Jacó, né? A gente vai lembrar sobre Jacó, Rúben e José. Diz assim no versículo 15: se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ele ama e outra a quem ele aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida. Quando a gente estudou sobre Lia e Raquel, e quando a gente estudou sobre Esaú e Jacó, eu ensinei sobre isso, eu falei sobre isso. O que acontece? Algumas Bíblias falam aborrece, algumas Bíblias falam odeia, né? Mas o termo em hebraico não é isso que significa. Porque a gente vai ver mais pra frente no Novo Testamento que fala, algumas traduções falam, Deus odiou a Esaú, né? Não é isso, não é esse sentido de odiar, né? Deus não odeia, o ódio é contrário à natureza de Deus, né? Não tem lógica Deus odiar. Deus se ira, mas não é ódio, é diferente, né? E a palavra que vem na tradução é odeia, né? Algumas vêm como aborrece. Mas eu tinha falado já isso, essa palavra no hebraico, né? Eu já expliquei qual é a grande questão do idioma hebraico, né? O idioma hebraico, ele é pobre em palavras, né? Esse é o grande problema. No Novo Testamento a gente não tem esse problema. O que é falado no Novo Testamento é o que realmente quer ser dito, né? Não tem essa questão, porque o Novo Testamento é feito no grego, e o grego é um idioma rico, né? Mas o hebraico é um idioma pobre. Então, por exemplo, no nosso idioma, né, no português, por exemplo, existe uma palavra para falar pai, uma palavra para falar mãe, uma palavra para falar tio, uma palavra para falar parente, uma palavra para cada coisa, né? No hebraico não. A mesma palavra que fala no hebraico, né? Parente, irmão, tio, parente, é tudo a mesma palavra. Então é um idioma pobre, né? Então, por exemplo, uma mesma palavra tem 20 significados diferentes, não são 20 significados sinônimos, são 20 significados diferentes. Igual, por exemplo, no livro de Jó, a gente viu, né, que a mulher de Jó fala para ele amaldiçoar o Deus dele. Aquela palavra amaldiçoar no hebraico, ela significa também abençoar.
É a mesma palavra, mas significa amaldiçoar, significa abençoar, significa mais um monte de coisa. Então, o problema do hebraico é esse. O hebraico é uma língua pobre, então ele não tem muitas palavras, né? Então, é uma palavra com vários significados. Então, a melhor forma é você realmente verificar todo o contexto para ver qual era o significado cabível ali, né? Naquele conceito todo. E aqui é o que acontece nesse aborrece, né? Nesse aborrece significa isso. E o que quer dizer esse aborrece? A gente falou sobre isso com Lia e Raquel, né? Porque a Bíblia usa esse termo para Lia e Raquel, aborrece, né? A Bíblia diz que a Raquel era aborrecida. E a gente também viu isso com Esaú e Jacó, que a Bíblia diz que Esaú era o aborrecido, né? Aborrecido não significa odiar e nem que a pessoa é maltratada, não é aborrecido nesse sentido, né? Do marido ficar maltratando sua esposa, né? Jacó não maltratava Lia, não é nesse sentido, né? Mas é no sentido de amar menos. A gente viu isso, né? Eu já expliquei sobre isso. Então, significa amar menos. Então, Deus amou menos a Esaú. Jacó amou menos a Lia. Ele amava mais a Raquel. Deus amava mais a Jacó. É nesse sentido, amar mais, né? E aqui quer dizer isso. Se um homem tem duas mulheres e uma ele ama e a outra ele ama menos. É isso que está querendo dizer aqui. Ele ama muito uma, a outra ele ama menos. E as duas deram filhos para ele, né? Mas a que ele ama menos deu o primogênito. O primogênito não veio da que ele ama mais. Aí diz no versículo 16: no dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Ou seja, ele casou com duas esposas, com duas mulheres. Ele ama mais uma e a outra ele já não ama tanto. Mas a que ele não ama tanto foi a que deu o primogênito para ele. No dia dele dar a herança, né, ele tá perto da morte dele ali, ele vai abençoar e vai dar a herança dele. No dia dele dar a herança dele, ele não vai deixar a herança dele para que ele ama mais, sendo que não foi ela que deu o primogênito para ele. Quem deu o primogênito foi a outra, então ele tem que deixar para o filho da outra, né? Ele tem que deixar para o verdadeiro primogênito. E aí está dizendo, olha, não importa se o primogênito veio da esposa que você ama menos, mas a herança tem que ser para ele, porque ele é o primogênito, né? Então a gente pensa no caso de Jacó, né? Porque Jacó, a gente lembra que o primogênito de Jacó era Rúben. Rúben era filho de Lia. E Lia, Jacó amava menos. E José era filho de Raquel. E Raquel, Jacó amava mais. Tremendamente, né? Pelo que parece. Mas, o que acontece? Jacó, nos seus últimos dias, passa o direito de primogenitura de Rúben para José. A gente estudou isso, né? A gente viu isso, se eu não me engano, foi Gênesis 48 ou 49. Então, ele passa nos últimos tempos de vida ali dele, ele passa a primogenitura de Rúben para José. E José é filho da mulher amada, né? E Rúben, não. Rúben é filho de Lia, né? Que não é tão amada assim. Mas a gente viu que Deus concordou com isso que Jacó fez. Deus concordou porque Deus recebeu as duas tribos de José. Né? As tribos de Efraim e de Manassés recebem herança, né? Ou seja, a porção dobrada foi para José. Então, José foi reconhecido por Deus como o primogênito de Jacó. Né? Porque a gente lembra qual era a questão do primogênito. O primogênito recebia a porção dobrada. Então, se o pai deixou uma terra e são dois filhos, o pai, ao morrer, ia dividir a terra em 3. 1/3 ia ficar com o mais novo e 2/3 da terra com o mais velho. O mais velho recebia sempre o dobro da herança, né? Então, o dobro da herança ia para o mais velho, primogênito. E isso foi claramente para José. E Deus concordou com o que Jacó falou, né? Jacó, ele passa a primogenitura de Rúben para José e Deus concorda com isso. Deus chama realmente os filhos de José para a primogenitura, tanto que Efraim tem uma terra e Manassés tem outra terra, né? Se José não fosse reconhecido como primogênito de Jacó, a verdade é que teria uma só terra,
né? Só teria uma terra ali para José, e Efraim e Manassés que dividissem essa terra de José. Mas não, foi dividido em 2 tribos porque foi reconhecido a José o direito de primogenitura. Mas ali houve uma questão apontada que fez com que Rúben perdesse o seu direito, né? A gente lembra que Rúben se deitou com a mulher do pai, né? Então foi por isso que ele perdeu o direito da primogenitura dele. Não foi porque Jacó queria beneficiar a mulher que ele amava mais. Não foi nesse sentido, né? Mas foi porque Rúben perdeu o direito ao desonrar o pai, deitando-se com a esposa, com a concubina do pai, né? Então a gente lembra que foi isso que aconteceu. Então realmente ele perdeu o direito, né? Rúben perdeu o direito. Aqui tá falando quando não é assim um motivo, né? Se for um motivo, ok. A pessoa perdeu por desonra o direito da primogenitura dela, então passa para outro, ok, pode ser. Igual no caso de Rúben e José. Mas aqui não, aqui tá falando no caso de um homem que ama mais uma mulher do que a outra e antes de morrer ele quer deixar para o filho da que ele ama mais. Né? Então isso é injusto, não é certo. Então não pode. Aí, 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1 e 2, fala sobre isso que eu falei agora, né? Essa exceção de Rúben e José. Diz assim: quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas por ele ter profanado a cama do pai dele, pois ele deitou-se, né, com a mulher do pai dele, com a Bila, ele deu a primogenitura aos filhos de José. Ele acabou dando a primogenitura ao filho da outra esposa, porque ele perdeu. Então aqui diz, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Então ele realmente perdeu o direito de primogenitura dele e na genealogia ele não é contado como primogênito, porque foi dado a José esse direito. Então diz, Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, né? Jesus. Porém, o direito de primogenitura foi de José. Então, tem essa exceção aí, mas é caso de desonra, né? Então, realmente, houve um fundamento ali, o filho não merece mais a primogenitura, igual o filho que se deitou com a mulher do pai, né? Então, ok, mas assim, só porque ama mais a outra, não podia, né? Aí, no versículo 17, continua falando sobre isso. Aí diz assim, mas ao filho, né, da que ama menos, você deve reconhecer primogênito, porque ele é o primogênito, né? E você deve dar para ele a porção dobrada de tudo que você possuir, né? Porque é o certo, ele é o primogênito, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor, e o direito da primogenitura dele, apesar de você não amar a mãe dele, não importa, ele é o primogênito, né? Agora no versículo 18, algo bem duro mesmo, com relação aos pais, né? Bem triste assim, né? A gente vai ver agora. Diz assim no versículo 18. Se alguém tiver um filho contumaz, né? Contumaz seria alguém que persevera naquilo, né? Ele é teimoso, né? A pessoa é desobediente, mas não é que ele é desobediente de vez em quando. Ele é desobediente sempre, né? Ele é direto rebelde, ele é toda hora rebelde, ele é toda hora respondão, né? Ele é um filho ruim a todo tempo, né? É isso que quer dizer contumaz aqui. É direto, ele é ruim direto, é uma pessoa ruim, né? Então, que triste, né? Então, é o próprio pai e a mãe que vão ter que apontar isso. Então, diz aqui, ó, se alguém tiver um filho que é extremamente rebelde, né? Extremamente desordeiro, né? Então aqui diz, e que ele não obedeça à voz do pai e nem da mãe, e ainda que seja castigado, ainda que o pai e a mãe castigaram, tentaram ensinar, usaram vara da correção, tentaram ensinar e nada dele mudar. O filho desobediente, filho capaz de bater nos pais, um filho que só irrita, né? Um filho que inútil. Então diz aqui, e não dá ouvidos ao pai, então o pai e a mãe devem pegar esse filho e devem levar aos anciãos da cidade, à sua porta, né? Então, geralmente, os anciãos da cidade provavelmente eram os juízes da cidade. A gente lembra que a gente já falou que em cada cidade, cada tribo teria juízes, né? Então, tinha que ficar espalhado em todo o território de Israel, juízes em cada tribo para ter a garantia ali da tribo de um julgamento rápido. Provavelmente, esses juízes eram os anciãos, né? Boa parte, pelo menos, eram os anciãos ali, que eram os mais sábios, né?
E até porque a gente lembra, né, que boa parte dos anciãos foram lá com Moisés e receberam do Espírito, né, que estava sobre Moisés ali, né. Então provavelmente eram os anciãos ali. E onde é que eles decidiam? Onde que ocorriam os julgamentos, né? Era na porta da cidade. A gente já viu isso quando Abraão comprou Macpela, né? Então era muito comum ter julgamento na porta da cidade. Você tinha alguma causa para levar, levava à porta da cidade. E é isso que vai acontecer aqui. Os anciãos estavam lá na porta da cidade, julgando os casos da cidade. Esse pai e essa mãe não têm mais esperança alguma nesse filho. Então eles pegam, que triste, né? O pai e a mãe fazem isso, mas estão sem esperança alguma, já não tem mais esperança. Então o pai e a mãe pegam o filho e levam até o ancião ali para julgamento, né? Aqui é muito claro que precisa ser o pai e a mãe. Não pode ser só um, não é só o pai, né? Os dois têm que concordar. Tem que ser o pai e a mãe, né? Então aqui então diz, né, no versículo 20, e vão dizer lá na porta da cidade para os anciãos: ó, esse filho nosso aí, ele é rebelde. E ele é direto rebelde. Ele dá muito trabalho. Ele não ouve a gente, não ouve a nossa voz, é um inútil e é um beberrão, né? Eu fui ler esse beberrão. Quando eu li beberrão, eu achei que era um mimado, né? Eu falei, beberrão deve ser mimado, né? Um menino mimado. E eu fui procurar no hebraico, não é mimado, o que quer dizer, né? Porque senão talvez seria até culpa deles, o menino ser mimado, né? Mas não era mimado. Beberrão significa de bêbado. Ele vivia bêbado, ele dava trabalho, devia bater nos pais, viver bêbado. Era bêbado, é bebê, é de beber de bebida alcoólica, né? Então é esse o termo mesmo no hebraico. Então eles estão falando que o filho vivia bêbado, né? Então eles estão falando isso, ó, meu filho é rebelde. Então ele devia bater nos pais, devia dar muito trabalho. E é direto, não é que é uma vez, não, é todo dia, é toda hora, ele é assim, tá dando muito trabalho, e ele não ouve a gente, e ele é um inútil, não ajuda a gente em nada, não serve para nada, né? Na minha Bíblia tá escrito como dissoluto, né? Mas o termo em hebraico mesmo eu fui pesquisar, significa inútil. Ele é um inútil, não serve para nada, não faz nada, não ajuda em nada. E ainda é um beberrão, ainda bebe muito, é bêbado, né? É bêbado, esse é o termo no hebraico. Aí no versículo 21, então diz: então todos os homens da cidade vão apedrejar esse homem, esse filho desse casal, né? Até que ele morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Uma informação importante aqui que a gente vê: todos os homens da cidade devem apedrejar esse homem que o pai e a mãe foram denunciar. Mas o pai e a mãe não apedrejam. É até assim, é uma forma humana, né? Porque o pai e a mãe vão ajudar a matar o filho deles, né? Não. Então são os homens da cidade, eles vão ali apedrejar, né? Aquele menino. Mas o pai e a mãe não. Só os homens da cidade, mas o pai e a mãe não ajudariam a matar o próprio filho, né? Mas eles teriam que ir lá denunciar, eles tiveram que denunciar. Então, no versículo 22 continua, né? Então, isso seria um exemplo para todo Israel, para que ninguém viesse a fazer isso de novo, ninguém viesse a seguir esse exemplo, né? Então, no versículo 22 continua. Agora vai falar sobre o madeiro, né? Versículo 22 e 23 a gente vai falar um pouquinho sobre o madeiro, o que era, né? A morte de cruz. Diz assim no versículo 22 e 23. Eu vou ler o versículo 22 e 23 e vou explicar. Diz assim o versículo 22. Se alguém houver pecado passível de pena de morte e tiver sido morto e tiver sido pendurado em um madeiro e o seu cadáver não permanecer o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, né? Então, essa pessoa foi morta, né? Era uma pena, um crime cabível com pena de morte. Ela deveria morrer. A única punição ali para ela foi a morte. Ela tinha que morrer. Era uma pena grave, né? Era um crime grave. Para merecer a morte era algo grave. Então, essa pessoa foi colocada num madeiro. Ela não devia ficar o dia inteiro no madeiro. Não devia ficar tanto tempo no madeiro, porque isso vai fazer mal para a cidade. A gente já vai entender. Então, diz aqui: o cadáver dessa pessoa não deve ficar durante a noite.
mas certamente você deve enterrar essa pessoa no mesmo dia, né? Esse cadáver deve ser enterrado no mesmo dia. Porque o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá a herança. Então, agora a gente vai falar algumas coisinhas. Aqui, nessa época, não havia morte de cruz como a gente vai ver com Jesus. Porque aquela morte de cruz, a madeira de cruz, ela vem com os romanos, né? Então, ela vai surgir bem mais para frente com os romanos. Aqui nessa época, o que que acontecia? Havia enforcamento, né? Então, havia de pendurar os corpos enforcados nas árvores, isso já havia esse tipo de pena. E havia também o que a gente já viu e vai ver acontecer mais pra frente com Josué, mas a gente já viu isso acontecer também. Eu não lembro agora de cabeça a passagem, mas foi com Moisés, se eu não me engano. Deus deu essa ordem a Moisés. Onde as pessoas foram mortas, e depois de serem mortas, elas eram colocadas num madeiro para ficar expostas a todo mundo. Mas elas já estavam mortas, né? Então elas ficavam penduradas de alguma forma ali numa madeira, num tronco, né? O corpo pendurado ali para ficar de exemplo para todo mundo. Então era dessa forma que era feito antes, né? Não era igual a gente vai ver mais para frente no período romano, onde eles vão ser colocados na cruz vivos, né? E vão morrer na cruz, né? Então vai ser um negócio ainda pior quando for lá para frente. Aqui nessa época eles matavam e penduravam o corpo na madeira para ficar lá de exemplo, né? Para ficar lá exposto. E é isso que tá falando aqui, olha. No versículo 22, repetindo agora que eu explicar essa parte, diz assim: se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto e o pendurares no madeiro, então era como isso, a pessoa era morta primeiro, matavam uma pessoa e depois penduravam o cadáver no madeiro ali exposto, ou numa árvore, né, num tronco de árvore, algum lugar ali exposto para as pessoas passarem e ver ali aquele corpo, né? Então era isso que acontecia. Então aqui diz no versículo 23, ó, esse cadáver que tá lá nessa madeira não deve ficar o dia inteiro ali, não deve ficar muito tempo, né? Ele deve ser enterrado no mesmo dia. Porque, né, aqui diz, porquanto aquela pessoa que estava pendurada naquela madeira, ela é um maldito para Deus. Não tá falando da madeira, tá falando da pessoa. Então, aquela pessoa que foi pendurado na madeira, para Deus, ele é um maldito. Então, Deus não tem parte com aquela pessoa é um maldito para ela. A gente viu isso já quando a gente estudou com Moisés, eu não lembro agora de cabeça quem foi, mas Deus falou para Moisés estender o corpo de alguém. Eu acho que era israelita, devia ser alguma desobediência daquele tempo do deserto, devia ser alguma coisa assim. E Deus manda, Deus fala, não, estende os corpos, né, para que todos vejam. E Deus falou isso. E foi nesse sentido. Por que Deus mandou estender os corpos para que todo mundo visse? Porque era maldito para Deus. Deus queria dar exemplo de que Deus não gosta daquilo, que Deus abomina aquilo, que aquilo é ruim. Então é algo muito ruim para Deus. E é isso que está dizendo aqui. Olha, não deve ficar muito tempo pendurado o corpo dessa pessoa na madeira, porque essa pessoa é uma maldita para Deus. Para merecer esse tipo de morte, ela é uma maldita, né? Então era um tipo de morte que só os piores recebiam. Era a escória, né? O pessoal via a gente nesse tipo de morte, até cuspia, sabe? Em sinal de desprezo. Era algo assim que era um desprezo enorme. Era um tipo de morte que era a maior humilhação, né? O maior sinal de desonra a Deus, né? Era claramente algo que revelava que você não tinha nada com Deus ali, não tinha ligação nenhuma. Você era pelo contrário, você era um rejeitado de Deus. Era isso que significava, né? A morte, a pessoa sendo pendurada ali no madeiro. Então aqui diz, né? Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá herança, né? Então, se você tirar logo esse cadáver maldito, que ele mereceu ser pendurado no madeiro para ele servir como exemplo aos outros do que não deve ser feito, né? Essa pessoa é um maldito para Deus, essa pessoa é um exemplo de tudo que não deve ser seguido. Então essa pessoa deve ser retirada logo desse madeiro, né? E deve ser enterrada ali logo, né?
para que então a terra não seja amaldiçoada, porque se ele ficar muito tempo ali em exposição, a própria terra vai ser amaldiçoada. Aqui a gente vê, assim, olhando esse contexto, eu vou ler daqui a pouquinho o Novo Testamento que fala sobre isso. Mas quando a gente percebe essa parte da lei, a gente consegue entender um pouquinho depois da problemática que vai ter de perseguição à igreja. Mais para frente, vai ter uma perseguição muito grande à igreja. E a perseguição é dos judeus. São os judeus perseguindo os judeus cristãos, né? Vai acontecer mais para frente. Por quê? Porque alguns vão se converter a Cristo, né? Mas para alguns judeus é impossível aceitar um Deus ou um Messias que tem uma morte dessa. É impossível eles aceitarem como o meu Messias vai se deixar ser maldito por uma morte dessa. É esse o pensamento deles, né? Eles ficam nessa questão. É essa a questão deles, né? Então, como que um Messias, um enviado de Deus, aceita uma morte dessa? Tem que ser uma morte melhor, não a pior de todas as mortes, cuja morte, aquele que está pregado, aquele que está ali é um maldito. Então, como que ele é o Messias se ele foi declarado um maldito de Deus por ter sido pregado, né? Então, é essa a questão. Mas a gente vai entender, eu vou ler o Novo Testamento, porque essa foi a ideia. Realmente, ele tinha que se tornar maldito. Porque esse homem nunca teve pecados, né? Cristo nunca teve pecados, Jesus nunca teve pecados. E ele precisava ter pecados, porque ele precisava ir para a morte. Ele precisava ir ao inferno. Ele precisava experimentar aquilo que era nosso. Porém, ele foi até lá e voltou vitorioso. Ele venceu, ele foi à morte e voltou. Foi ao inferno e voltou. E é essa a questão, né? Mas a única forma dele ter sido amaldiçoado foi essa, né? Porque a outra forma de ser amaldiçoado é não cumprindo a lei, né? Então, ou você não cumpria a lei e era amaldiçoado, ou você era pendurado no madeiro e era maldito, né? E é isso, ele se fez maldição por nós ao ter sido pendurado naquele madeiro, né? Mas há uma grande dificuldade, a gente vai ver mais para frente que a grande dificuldade é essa, né? Porque os judeus vão aceitar, vão reconhecer, não, ele é o nosso Messias, ele veio para nos salvar. Enquanto outros judeus vão falar, isso é uma blasfêmia. Você está falando que um maldito por Deus é o nosso Salvador. Né? Então é isso que vai acontecer ali no Novo Testamento, né? Por isso que é importante a gente ler essa parte aqui para a gente entender. Então é isso que vai acontecer. Mas Paulo diz mais para frente, não, vocês não entenderam, vocês não estão entendendo. Ele tinha que se tornar maldito por nós. Ele se tornou maldito por nós, porque Deus tinha que odiar ele. Ele recebeu toda a ira que era para nós. Ele recebeu todo o ódio, toda a raiva, tudo que era de ruim para nós. Foi ele que recebeu. Então ele tinha que se tornar maldito, né? Como que ele vai receber todos os pecados de todo o povo, de todo mundo, né? A melhor forma era como? Ele tornando-se um maldito de Deus, né? Então ele recebeu toda a ira de Deus que era sobre nós. Ele recebeu quando ele se tornou um maldito de Deus naquele momento, né? E mais pra frente, quando a gente for estudar, a gente vai ver que ele sofreu os processos que a gente sofreu na separação. Porque assim, antes dele morrer, ele fala, né? Ai, Deus, o Senhor me desamparou, né? Que o pai o abandonou, o desamparou, né? Mas aquilo fazia parte da salvação, porque ele sofreu todos os processos que nós sofremos. E quando ele recebeu os nossos pecados, automaticamente ele foi desvinculado de Deus. Porque ele experimentou, ele teve que experimentar naquela cruz os nossos pecados. Então ele se fez maldito naquele momento e realmente Deus se desconectou dele. E ele experimentou o que nós experimentamos, que é essa desconexão com Deus por causa do pecado. Mas ele foi à morte, foi ao inferno e venceu e voltou, né? É essa questão, né? Mas aí os judeus não entendiam isso, né? Falam, não, como que o Messias... ele diz ser filho de Deus e um Deus que aceita ser morto numa morte dessas, né? Mais para frente tem uma obra, até eu tinha visto quando eu estava estudando, eu vi uma obra, gente, uma obra que tem até realmente fica em exposição, sabe?
de Alexandre. E é um desenho, né? Um quadro. E nessa obra, segundo eles mesmos faziam, né? Ali os romanos, gregos, eles faziam essas coisas desses deuses assim estranhos, né? E há uma ironia lá. Alexandre faz uma ironia sobre Cristo nesse desenho, nesse quadro, né? E é colocado, né? Uma cruz e é pendurado um homem, corpo de homem e uma cabeça de um animal nessa cruz, né? E ele fala, ele escreve ali, né? Ele escreveu: estou aqui adorando o meu Deus, né? Mas em tom de ironia, né? Por ser um Deus que se permitiu morrer dessa forma tão vergonhosa, dessa forma tão humilhante, né? Então é essa questão. Mas foi a única forma possível para alcançar o caminho, né? Porque ele cumpriu toda a lei. Ele era justo, né? Mas ao ter sido pendurado naquela cruz, naquele madeiro, ele se tornou maldito, né? Não porque ele pecou, mas ao se tornar maldito naquela cruz, ele recebeu todos os pecados, né? Então, todos os pecados foram para ele, né? A gente lembra que quando ao longo da Bíblia no Antigo Testamento, quando eles fazem algum sacrifício, né, para o animal receber o pecado dele, o animal morrer em expiação por eles, né, a gente lembra, a gente viu em Levítico, eles colocam a mão na cabeça do animal, né? Então eles colocam a mão na cabeça do animal, o animal recebe o pecado, mas aquele animal era o quê? Era um cordeiro. Era um cordeiro puro, né? Tranquilo, não tinha nada ali naquele cordeiro. Então ele recebe ali o pecado, colocando a mão ali na cabeça, ele recebe o pecado e é morto no lugar da pessoa. Cristo não, ninguém pôs a mão na cabeça de Cristo para transmitir o pecado, né? Mas o pecado de todo mundo foi transmitido por meio da maldição da cruz, né? Então ali, quando ele se tornou maldito naquela cruz, ele recebeu o pecado de todo mundo. Né? Então aí que foi o extraordinário. Então ele se fez pecado. Ele não tinha pecado algum. Ele se fez o próprio pecado. Porque olha que extraordinário, né? Fala, ele se fez pecado. Porque a Bíblia diz: maldito é aquele que é pendurado na madeira. Ele não tinha nenhum pecado. Mas ele virou o próprio pecado quando ele foi pendurado naquela cruz, porque ele virou maldito, né? Por conta daquela cruz, né? Mas aquilo era um processo para que ele recebesse todos os pecados, senão não tinha como ele receber. Então ele recebeu todos os pecados, né? Então foi quando Deus se separa e fala: Senhor, o Senhor me abandonou, não está mais comigo. Mas era um processo realmente, né? Igual a gente viveu, um processo de desconexão com Deus. E então ele fala: está consumado, e ele entrega a vida dele, né? Mas ele desce, vence a morte, vence o inferno e ressuscita glorioso, né? E era essa a questão. Mas ele sofreu uma morte humilhante, mas não porque ele, né, merecia, não porque ele, não, é por nós, para nos salvar, né? E é aquilo que a Bíblia diz: é um Deus que se permitiu ser humilhado. É um Deus que se permitiu, né, ser envergonhado. É um Deus que se permitiu, né, vir sem nada. Ele podia ter vindo como Deus, mas não, veio como homem, né? Sofreu todas as dores ali, né? Tem um negócio que eu vi tão extraordinário, que tinha um homem que ele estava muito atordoado pelos pecados dele, né? E falou que um dia ele dormindo, tão atordoado pelos pecados dele, ele teve um sonho onde tinha um soldado açoitando a Cristo, e Cristo caía, e cada açoite ia abrindo uma ferida maior em Cristo. Então esse homem ficou indignado desse soldado ficar batendo desse jeito em Cristo. Ele pegou a mão desse soldado, e quando o soldado virou, ele viu que ele era o soldado. Então ele viu que a cada pecado que ele cometia era um açoite que ele dava em Cristo. Então Cristo recebeu todos os açoites, né, por nossos pecados, foi por nós. E a cada vez que a gente peca, a gente dá um açoite novo nele, né? E eu achei extraordinário isso, e é incrível, né? Então agora eu vou ler sobre Gálatas 3,13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque assim está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro. Mas ele fez isso para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios através dele.
para assim recebermos pela fé o Espírito prometido, ou seja, o Espírito Santo, né? Porque até então só era por sangue, né? Só a descendência de Abraão tinha direito. Então só a descendência de Abraão ia receber o Espírito Santo. Mas Jesus Cristo fez tudo isso para que nós pudéssemos também receber o Espírito Santo, não por causa do sangue de Abraão, mas por causa da fé que nós temos em Cristo. Então nós podemos ter o Espírito de Deus, né? Então ele se fez maldito naquela cruz para que nós alcançássemos isso. É Gálatas 3, deixa eu só ver o versículo aqui. É Gálatas 3, versículo 13. Tá? Então diz isso, Cristo nos resgatou da maldição da lei, né? Porque a gente vai ver mais pra frente, já tá perto. Cada ponto que você descumpria da lei, podia ser um ponto que você descumprisse, um ponto bobo, né? A gente viu que a lei eram mais de 60 ordens ali, era muito grande a lei, não eram só os 10 mandamentos. Então, às vezes, a pessoa descumpria um pontinho bobo da lei, uma questão pequenininha da lei. E isso trazia maldição, porque se você descumpre um ponto da lei, você descumpre a lei inteira. Então, isso trazia maldição. E é isso que está dizendo aqui. Não adianta, ninguém conseguia cumprir a lei inteira. Ninguém conseguiu cumprir a lei inteira. E por isso que Cristo veio para nos ajudar, porque ninguém conseguia cumprir essa lei. E aí está dizendo aqui, então Cristo veio e nos resgatou da maldição dessa lei, porque ninguém conseguia cumprir essa lei, e todo mundo era amaldiçoado porque não cumpria essa lei, mas Cristo veio e nos resgatou dela, e hoje nós não vivemos mais debaixo dessa lei. E como foi que ele fez isso? Ele só conseguiu fazer isso se tornando ele maldito, né? No nosso lugar. Ele recebeu toda a maldição da lei, que a lei dava tudo que era maldito, desde o jardim do Éden, né? Tudo que era maldito, ele recebeu em si mesmo, naquele momento, no madeiro, né? Então é isso que diz. Aí em Isaías, gente, é extraordinário. Quando a gente estudar o livro de Isaías, é emocionante. Isaías 53 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Gente, esse profeta é extraordinário. É um profeta messiânico, sabe? Esse profeta fala tanta coisa que a gente vê cumprindo em Jesus. É legal demais estudar Isaías. Então diz assim, né? Deixa eu ver, Isaías 53, né? Deixa eu subir. Isaías 53 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós tínhamos ele por aflito. Nós achávamos que ele era um ferido de Deus. Nós achávamos que ele era um coitado. Nós achávamos que ele era um oprimido por causa da morte que ele teve. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído por todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. A gente andava desgarrado como ovelhas loucas. Cada um desviava para um caminho diferente. Mas Deus fez cair sobre ele toda a iniquidade que cabia para a gente. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas ele não abriu a boca. Eu estou até me emocionando, mas ele não abriu a boca. E a gente vai ver que realmente, né, quando a gente lê sobre Cristo, ele é indagado. As pessoas falam, se defende, e ele não se defende. E as pessoas naquela época, né, falam, mas se defenda, você não vai falar nada. E ele não fala nada, nada. É exatamente isso que Isaías está falando aqui. Então diz, mas ele não abriu a boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. E como uma ovelha muda, ele ficou diante de todos os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca dele. Por um juízo opressor, ele foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Quem parou para pensar qual era a linhagem dele? Para questionar se realmente ele não era o Messias?
Quem foi que falou? Não parou para pensar, mas pode ser que ele esteja certo, ele é de Davi, ele é de Judá, né? Isso está dizendo aqui. Então aqui diz, porquanto ele foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do povo é que ele foi ferido. Deram para ele a sepultura dos perversos. Gente, olha que extraordinário. Deram a ele a sepultura que ele não merecia. Ele era justo, ele era inocente, mas separaram para ele a sepultura dos perversos. E não foi isso a morte dele? A morte de cruz é uma morte o quê? Dos perversos. Ele foi sepultado como um perverso. Ele foi sepultado como aquele, né, que é um maldito de Deus. E é isso que está dizendo aqui Isaías. Deram para ele uma sepultura com os perversos. Mas a verdade é que ele esteve na morte dele foi com os ricos. Ele pode ter sido sepultado como um perverso, mas a verdade é que ele esteve com os ricos. Posto que nunca ele foi injusto. E não houve dolo algum na boca dele. Ele nunca pecou, ele nunca errou. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo com que ele enfermasse. Quando der ele, né? Quando Jesus der a alma dele como oferta pelo pecado. Aqui Isaías é antes de Jesus, né, gente? Então ele está profetizando sobre Jesus, que extraordinário. E ele diz aqui, quando Jesus, né, quando Jesus der a sua alma como oferta pelo pecado, ele vai ver a posteridade dele. E não é isso a igreja de Cristo? E aqui continua, e prolongará os seus dias. Rei dos reis e eterno rei, né? E aqui continua, e a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele. Tudo que é a vontade de Deus, ele vai fazer, a mão dele consegue cumprir. Então aqui continua, ele verá o fruto do penoso trabalho da alma dele e ele vai ficar muito satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, ele vai justificar a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Que extraordinário, né? E com os poderosos ele vai repartir todas as riquezas, porque ele derramou a alma dele na morte, e ele foi contado como um perverso, porém ele nunca pecou. A verdade é que ele levou sobre si o pecado de muitos, mas mesmo assim, por muitos, ele intercedeu. Que lindo, né? Nossa, eu fico até emocionada lendo. Então, gente, que extraordinário, né? Amém, glória a Deus. Fico até emocionada de ler essa passagem, amém. Então, gente, amém, glória a Deus. Que aula abençoada, né? Então, amanhã a gente vai ter aula de novo, a gente vai falar sobre Deuteronômio 22, tá?